Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel e da sua oferta. Ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Senhor Deus e Pai, nessa noite que o Senhor ministre essa palavra conforme a nossa necessidade e que a graça e o poder do Senhor esteja sobre nós. Que a tua misericórdia nos alcance em todo momento, para que nós sejamos agraciados no teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a adoração. Nos últimos tempos perdeu-se o valor da adoração. As pessoas perderam o valor. O que é uma adoração? O que é ofertar ao Senhor? Então a gente não sabe. Deus, Ele pode fazer para a pessoa que está do meu lado e não fazer para mim. Eu não posso irar com a vontade de Deus. Quando eu quero adorar o Senhor, é porque eu sinto que Ele é que tem que ser adorado. Eu sinto que Ele é grandioso, que Ele é poderoso. E desde os primeiros habitantes da terra, que já começou desde lá. E hoje nós pensamos que o mundo evoluiu, que as coisas mudaram, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. Então hoje é diferente só pelo seguinte: a pessoa acha que pode adorar o Senhor de qualquer maneira, que o Senhor é obrigado a receber. Porque o Senhor vai, eu vou adorar, e Ele vai receber minha adoração. Eu sei pregar e Ele vai receber minha adoração através da pregação. Eu vou ofertar uma oferta grande e Ele tem que receber, porque eu dei uma oferta grande. Mas aqui o Senhor falou, a Bíblia diz, que o Senhor agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Em vez de Caim procurar saber como agradar o Senhor, não, ele ficou com raiva de quem estava do lado dele. Então, se fosse para nós adorar o Senhor de qualquer maneira, não precisaria. Deus agradaria das suas ofertas. Então hoje todo mundo acha que adora Deus, mas é de qualquer maneira. E lá em Levítico 10, 1 e 12 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este altar incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que o Senhor não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém? Então eles foram lá oferecer adoração. Eles eram filhos de sacerdote. Não é porque meu pai é na igreja que eu posso fazer o que eu quiser na igreja. Por isso que às vezes hoje muita gente são: ah não, minha mãe é crente, minha mãe é filha na igreja, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada comigo. Não é bem assim. Nós temos que ser firmes na igreja, ensinar nossos filhos a ser firmes na igreja. Os filhos de Arão achou que podia. O pai era sacerdote, eles achou que ia prestar uma adoração ao Senhor. Porque às vezes você vê uma pessoa adorando e você acha que você é muito sábio e pode adorar. Adoração não tem nada a ver com sabedoria humana. Adoração é um particular com o Senhor. E nós precisamos de entender isso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração. Então quando... Aqui também está em 2 Samuel também, no capítulo 6, do versículo 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá,
e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto da arca de Deus. Aí a pessoa acha que é de qualquer maneira. Não, nós temos que nos santificar. Por isso nós estamos indo para um retiro de santidade já, né? Santidade já, porque é necessário. É difícil, mas é necessário a santidade. Deus requer de nós santidade. Lá em 1 Pedro diz: sede santo porque sou santo. Sede santo porque santo é vosso Pai Celestial. Deus requer de nós. Então nós precisamos agradar a Deus, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Saul foi lá oferecer sacrifício, porque Samuel estava demorando. E acabou que ele foi reprovado diante de Deus como rei. Ele era rei. E ele achou que tinha poder de ir lá e oferecer a Deus um sacrifício. Não pode. Tudo tem que ser de comum acordo com a palavra, com os ensinamentos da palavra. Não que ninguém é mais do que ninguém, mas você não sabe o que passa no coração das pessoas. A gente tem que ter submissão para a gente ser a autoridade, que Deus vai dar poder a você para ser autoridade diante daquilo que é necessário, diante do seu trabalho, diante do seu lazer, diante das suas finanças. Deus vai te dar autoridade quando você ser submisso. Eu só obedeço a Deus, eu só falo com Ele, porque tudo é para Ele e tal. Eu tenho debatido isso. A mídia diz que você é capaz, mas sem Deus você não é. Se você não submeter às autoridades que Deus constituiu contra a sua vida, diante de Deus, você não terá autoridade sobre você mesmo. O único inimigo que nós temos que vencer é nós mesmos. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, se vocês quiserem ler, depois vocês veem o versículo, eu não guardo. Está assim: de Deus ninguém se zomba. O que se semeia, você colhe. Não adianta você achar que eu semeei e você vai colher. Seu pai semeou e você vai colher. Sua mãe semeou, sua avó semeou e você vai colher. Não, é o que você planta. Deus é justiça, é amor, mas é povo consumidor. Não consumiu aqueles que foram lá sacrificar, não consumiu aquele que sem achou que a arca ia cair e segurou. É a mesma coisa da pessoa falar: missionário está demorando, eu vou iniciar esse culto. Fulano está demorando em chegar, eu vou fazer aqui a introdução no lugar dele. Não é bem assim. Aquele usar foi só segurar a arca, porque a arca bambiou, ele achou que ela ia cair, mas ele não tinha autoridade para segurar. Ele não tinha santidade para segurar. Ele não estava preparado para segurar. E às vezes muita coisa que Deus não te dá, você não está preparado para segurar. Você não está preparado para segurar. Você não tem que saber tudo. Você não tem que ser o melhor. Você tem que fazer aquilo que está diante de Deus para você fazer. Porque hoje a competição é quem é melhor, mas a competição de Deus é dentro do coração. E eu vi um missionário falando que ele já chegou em casa de gente tão rico que tinha um aeroporto de helicóptero no fundo dele, no quintal da casa, e estava se preparando para suicidar. Mas chegou numa casa pobrezinha que não tinha nem piso no chão, piso de cimento, que toda casa tem piso, né? O piso era de chão e a casa era tão baixa que ele teve que se curvar para entrar. E lá ele sentiu a presença de Deus. Então nós precisamos entender: não é que é pecado ter dinheiro. Pecado é pôr sua esperança no dinheiro. Não é pecado você recorrer a Deus lá no seu particular. Mas é pecado você achar que no seu particular você resolve tudo, que você não depende de ninguém.
Nós dependemos de tudo. Nós dependemos de todo mundo. Porque o importante não é ter, é ser. O importante não é ter, é ser. Nós aprendemos essa semana, isso vale para todo mundo. Nós começamos uma terapia que chama influenciadora ou influenciada. É o seu dom que influencia? É sua história de vida? Ou é os seus diplomas acadêmicos? O que é que te influencia? O que é que você vai influenciar os outros? É com isso? É com seus diplomas? É com seus dons? É com sua história de vida? Não, você vai influenciar com o seu caráter transformado em Deus. Porque se não for o seu caráter transformado em Deus, a pessoa não vai ter direção. Você vai influenciar ela e ela não vai conseguir caminhar. Mas quando você influencia através da palavra, quando você influencia através da Bíblia, que é a palavra de Deus, em Jesus Cristo, com o seu caráter transformado em Deus, sendo exemplo de ser, você vai colocar a pessoa no caminho de Deus. Não adianta eu achar que as regras são minhas. Não adianta achar que as regras do coach, né? Aqueles que fazem as palestras, de influenciar. O maior coach que teve foi Jesus Cristo. E ele continua sendo o maior. E ele será sempre o maior. Porque ele nos influencia, ele nos dá direção e ele é o caminho certo. Então, às vezes, a pessoa quer seguir Deus de qualquer maneira e que quer que os resultados que o outro está colhendo. Tudo é um perigo. Tudo tem dois lados. Mas tudo tem coisa boa. Então você tem que ser em Jesus Cristo o exemplo dele. Sabedorias ligadas nele. Exemplo de caráter transformado quando ninguém está vendo. Porque Deus tem promessa. Às vezes hoje a sua história está difícil. A sua circunstância está incalculavelmente difícil para você atravessar, para você vencer. Mas Jesus Cristo já venceu na cruz tudo isso. Por isso, as pessoas acham que podem adorar a Deus de qualquer maneira, porque o sacrifício de purificação Jesus fez na cruz para nós tivéssemos acesso ao Pai. Então hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que santificar a nossa vida. Nós temos que querer influenciar os outros para ir morar no céu. Mas quem que vai ser influenciado se você serve um Deus fraco? Todo dia você está na luta. Todo dia o diabo está se andando na sua vida. Como é que você quer que os outros servem esse Deus? Se você quer servir a Deus e que outras pessoas sirvam a Deus através do seu exemplo, tenha coragem de confiar no Senhor. Deus só vai levar para o céu os corajosos. Aleluia, glória a Deus. Né? Tem um filme Os Corajosos. Lá tem diversos exemplos, mas tudo baseado naquilo que Deus quer. Pessoas que venceram por um caráter transformado em Deus. E nós queremos vencer segundo as nossas sabedoria, a nossa imaginação. Vivemos no virtual. E no virtual tudo é possível. E tudo é liberado. Mas no virtual Deus está vendo. No virtual Deus está vendo. Então Deus pode rejeitar o meu e o seu sacrifício. Deus pode rejeitar a minha e a sua adoração a hora que Ele quiser. E Ele pode aceitar a adoração
de outras pessoas que você pensa assim, mas aquele? Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe o coração. Ele sabe a intenção do seu coração. E Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você quer. Ele sabe qual é a sua intenção depois daquilo ali. Depois daquilo ali, qual é a sua intenção? Depois que Deus te der aquela bênção que você está pedindo, qual é a sua intenção? Qual é os seus planos? Deus conhece lá no fundo. Deus conhece o desejo do seu coração. Deus sabe o que você quer. Deus sabe que se Ele te der, você vai sentar o pé em Jesus. Deus sabe que quando a sua vida está boa, você se empolga e espera que tudo seja transformado através da vida dos outros. Mas só Jesus pode transformar nós. Só Jesus pode transformar nós em verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Porque hoje em dia as igrejas não pregam muita adoração não. Que a adoração requer renúncia e sacrifício. E é muito mais fácil eu pregar aqui que você vai prosperar se você obedecer. Se cada um de nós obedecer. Eu falo com Deus sempre, Deus, como que o Senhor me leva a certos lugares, não sei nem falar direito. Ele diz assim, não é a palavra. Não é a palavra. É a intenção da palavra. Não é a palavra que modifica a minha vida, se eu não absorver a palavra, na intenção de mudar o meu caráter, de mudar quando eu estou sozinho. É muito mais fácil eu esmurecer. É muito mais fácil eu largar Jesus para resolver minha situação. Mas quando você larga Jesus para resolver sua situação, você não vai poder resolver. Você não tem coragem de tomar posição, aí você prefere. Você prefere recuar do que você tomar uma posição. Você não quer ofender ninguém, mas Jesus já está ofendido com as suas atitudes. Você não quer que ninguém fique de mal de você, mas Jesus já não está recebendo a sua adoração. Jesus não está recebendo a sua oferta, porque você não agrada primeiro a Ele. Tenha coragem de falar a verdade. A verdade dói na escura. E não é amanhã, não é hoje. Muda de vida hoje. Muda as suas palavras hoje. Toma atitude hoje. Agrade a Deus hoje. Ofereça seu melhor sacrifício hoje, porque você é capaz. Adore o Senhor hoje. E descansa nele. Aí você pode descansar. Aí você não precisa ter medo. Aí você não precisa ter medo, porque Ele está aí com a direção. Quando você entra no carro, você não confia no motorista, você fica doido. O motorista corre de que não ultrapassada, você fica doido. Mas quando você confia, você senta até no banco do passageiro e fica de boa, não é assim? Então quando você confia em Jesus, Ele está na direção. Você senta no passageiro e vai de boa. Terreno, você muito mais pode confiar no motorista celestial, que é o nosso Deus, amém? Então é isso que está faltando para essa geração, é confiar no Senhor. Eu já contei isso aqui, mas o Espírito Santo mandou contar. Eu trabalhava na comunidade terapêutica, eu estava indo para lá celebrar lá, um culto lá. O cara entrou e tchá, fofoca daqui e dali, que mexer com comunidade terapêutica é difícil. Quando eu entrei no carro, 16 quilômetros daqui lá, e fez 140. Eu dei uma olhadinha para ele e falei, senhor moço, o senhor não acha que estou morrendo demais não? Ele falou, você só está com medo? Eu falei, não, eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo? Só vou te perguntar isso. Se você bateu o carro aqui agora, você sabe aonde você está indo? Nós estamos indo distante de 16 quilômetros, não precisa fazer 140. Você vai fazer 100, tá bom. Na mesma hora ele diminuiu e não passou de 90. Porque a gente, quando a gente está com Deus na direção,
da nossa vida, o Espírito Santo. Nós não temos medo. Nós não temos medo do avião, nem do navio, nem da balsa, nem do barquinho. Jesus está presente. Essa, porque nós queremos de qualquer jeito. Não. Se nós estivermos adorando Ele verdadeiramente, querendo ser transformado, porque Ele não olha se nós já estamos. Ele vê a intenção do seu coração de mudar. Ele vê a intenção, Ele sabe a sua intenção, se você quer mudar ou não. Ele sabe a intenção do coração. Tem muita gente que não pode nem pregar com um tanto de gente desse que exalta. Mas quem entrega aqui é o Espírito Santo. Então nós precisamos viver cada dia confiando no motorista. Eu tenho uma vida que eu confio nele. E eu quero influenciar vocês a confiar nele. Amém? Não sei nada que você está velha. Por isso que eu estou velha. Porque senão eu tinha morrido novo. E se você não quer ficar velho, você morre novo. É só você não obedecer que a vida você para. Mas se você quiser viver muitos anos. Eu falei hoje isso também. Eu sou doida para ser promovida, não porque minha vida está ruim. Porque eu vivo cada momento da minha vida confiando no motorista que guia a direção da minha vida. Confia nele também. Confia nele também. Vai ter lugar que tem buraco, dá o barco, dá freado. Mas eu estou lá, eu sei que ele está. Sai de aqui fora da estrada, volta para a estrada. Mas ele está aqui acontecendo. Eu sei que eu vou chegar no lugar certo. Porque ele é o caminho. E ele está na direção. E ele pode te dar aquilo que você precisa. A direção dos seus negócios. A direção da sua família. A direção da sua escola. A direção em qualquer área da sua vida. A direção espiritual da sua vida. Ele pode te dar. Porque só Ele pode dar. Nós estamos aqui vivendo tempos difíceis, mas não impossível de servir a Deus. Nada nos impede de servir a Deus. Porque quando a pessoa quer, Ele dá a condição de servir a Ele. Mas basta nós procurar, estudar, santificar, obedecer, porque Ele pode todas as coisas. Quando você vê que está difícil, você pensa que você serve Deus no impossível. Está no atoleiro, você não vai ficar atolado se Deus dirigir a sua vida. Amém? Ninguém fica atolado. Quando Jesus dirige a sua vida. Quando você acha que vai parar, Ele vai lá e tira. Ele vai lá e dá. Ele vai lá e dá. Amém? Tem anos e anos que eu fico viajando. Graças a Deus. Até hoje nunca fiquei na estrada. Às vezes o carro vai devagar, né, Yuri? Mas ele chega lá. Ele chega lá. Mas às vezes Deus permite para resolver lá na frente. Amém? Porque a gente fica temendo alguma coisa com medo daquilo que Deus já mandou fazer. E a gente acaba sofrendo por causa das circunstâncias. Deus mandou você fazer alguma coisa, faça hoje. Vê lá a sua agenda, o que Deus mandou você fazer? Agenda espiritual, viu, gente? Vê lá o que Deus tem mandado você fazer e você está com medo. Vê lá o que Deus mandou você deixar de fazer e você está com medo de deixar e alguém ofender com você. Vê isso hoje. Decida a sua vida hoje. Agrade a Deus hoje. E viva o melhor hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar a bênção, depois nós vamos orar. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que recebe todo entendimento, seja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, extensiva àqueles que
estiver assistindo, aqueles que vão assistir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.